ti eu vou. Bom dia, paz do Senhor a todos. Desde já agradecendo a pastora pela oportunidade, de estar aqui na direção, do nosso culto ao Senhor. Agradeço a senhora pastora, que Deus continue a abençoar a sua vida, tremendamente, E vamos dar início ao nosso culto, orando ao Senhor, amém? Querido Deus e Pai amado, obrigada, Senhor, por estar aqui, ó Deus, mais um dia na Tua presença. Mais uma vez, Senhor, que o Senhor faça presente no nosso meio, continua falando conosco. Pai, aceita, Senhor, cada louvor, Pai, entoado aqui nesta manhã ao Senhor, que chega às Tuas narinas como aroma agradável. Pai, eu te agradeço por essa oportunidade que o Senhor concedeu. Pai, abençoa, ó Deus, a vida, Senhor, da Tua serva, pastora Adriana, ó Deus, que vai trazer a palavra da parte do Senhor, que o Senhor use a Tua serva, Senhor, para nossas vidas. Senhor, fala conosco. Abençoa, Senhor, também a vida de cada uma das minhas amadas irmãs que vai entrar para participar do nosso culto ao Senhor. Pai, em nome de Jesus eu te louvo, eu te agradeço, no nome do Santo e Precioso Jesus, amém. Amém. A leitura da palavra, que o Senhor colocou em meu coração, se encontra em Isaías 43, a partir do 18, diz assim: esqueça o que se foi, não viva no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo, vocês não a conhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riacho no ermo. Amém? Vamos adorar o Senhor. Eu vou louvar 2 louvores, aí em seguida eu vou chamar a irmã Camila. O louvor é Grandes Coisas, de Fernandinho. Rei desse povo, és do Senhor da nação, Tu és a luz deste mundo, Tu esperar os perdidos, Tu és a paz dos cansados, Tu és. Ninguém é como o nosso Deus, ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Aleluia. O Deus dessa terra, Tu és o Deus do Santo povo, Tu és o Senhor da nação, Tu és a luz desse mundo, és esperança para os perdidos, Tu és a paz dos cansados, Tu és. Ninguém é como o nosso Deus, ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar.
Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. Aleluia. Ninguém é como o nosso Deus. 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 Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E o outro louvor é Deus está cuidando. Tem dias que o silêncio de Deus é a melhor resposta. No correndo do tempo, mas esperamos Ele nos tratar. É melhor assim. Tem dias que não temos palavras, lágrimas não temos. Choro já acabou, não há noite passada. Já levou. Eu sei, você já passou por isso. Não entenda, é uma fase que vai passar. Parece que estamos sozinhos, mas em todo tempo, nosso lado, o Senhor está dizendo, filho meu, espera mais um pouco, essa fase vai passar. Aleluia. Estou cuidando de tudo, espera mais um pouco. Estou cuidando de tudo, confia para mim. Aleluia. Sou o teu Deus, nunca te deixei. Atravessa sem Jordão, que vai vivendo
da vitória e olha para o que passou. Aleluia, glória a Deus, você é o vencedor. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Vamos cantar o hino da vitória ao Senhor. Vamos atravessar esse Jordão. Aleluia. Você já passou por isso. Entenda uma fase vai passar. Parece que estamos sozinhos, mas em todo tempo, nosso lado, o Senhor está dizendo, filho meu, espera mais um pouco, essa fase vai passar. Estou cuidando de tudo, espere mais um pouco. Estou cuidando de tudo, sorria para mim. Sou teu Deus, nunca te deixei. Atravesso de Jordão, pra chegar da vitória. E olha o que passou. Aleluia, você é vencedor. Aleluia. Cuidando de tudo, espere mais um pouco. Estou cuidando de tudo, sorria para mim. Sou teu Deus, nunca te deixei. Atravesso de Jordão e no caminho da vitória. E olha o que passou. Aleluia, você é o vencedor. Aleluia. E olha o que passou. Aleluia. Você é o vencedor. Glória a Deus. Chamar a irmã Camila. Eu vou chamar a pastora Cris, também está com a oportunidade para louvar o Senhor nesta manhã. Pai, Senhor, bom Amém. dia. Bom dia, Camila. Está com a oportunidade. Amém. Vou louvar, vem coisa nova por aí. Aleluia. Amém. Glória a Deus. O sonho ainda não morreu. A promessa é real. Deus não lhe esqueceu e jamais lhe esquecerá. É apenas uma fase, logo vai passar. Se o Senhor fez a promessa, Ele cumprirá. Os seus sonhos enterrados vão ressuscitar. Ministérios que caíram, Deus vai levantar. Famílias destruídas, Deus vai restaurar. E os corações feridos, Ele vai curar.
Vem coisa nova por aí, tem cheiro de milagre. Vem vindo novidade de Deus pra você. Vem coisa nova por aí. Aquele seu projeto que outrora não deu certo, Deus vai concluir. Vem coisa nova por aí. O que você perdeu, tudo que era seu, Deus vai restituir. Vem coisa nova por aí. Não pense em parar. Está chegando o tempo de você cantar. Tem novidade, tem coisa nova, tem mudança pra sua história. Vem vindo cura, vem vindo graça e salvação pra sua casa. Vem livramento, vem provisão pra sua vida, restauração. Famílias destruídas, Deus vai restaurar. E os corações feridos, Ele vai curar. Glória a Deus. Aleluia. Apenas uma fase logo vai passar. Se o Senhor fez a promessa, Ele cumprirá. Os seus sonhos enterrados vão ressuscitar. Ministérios que caíram, Deus vai levantar. Famílias destruídas, Deus vai restaurar. E os corações feridos, Ele vai curar. Vem coisa nova por aí. Tem vindo novidade de Deus pra você. Vem coisa nova por aí. Aquele seu projeto que outrora não deu certo, Deus vai concluir. Vem coisa nova por aí. O que você perdeu, tudo que era seu, Deus vai restituir. Vem coisa nova por aí. Não pense em parar. Está chegando o tempo de você cantar. Tem novidade, tem coisa nova, tem mudança pra sua história. Vem vindo cura, vem vindo graça e salvação pra sua casa. Vem livramento, vem provisão pra sua vida, restauração. Famílias destruídas, Deus vai restaurar. E os corações feridos, Ele vai curar. Vem coisa nova por aí. Aleluia. Obrigada, Bruna, pela oportunidade. Deus te abençoe. Amém, Camilinha. Amém. Beijo. Beijo. Chamar agora a pastora Cris, está com a oportunidade. Paz, minha. Amém, pastora Cris. Está com a oportunidade de louvar. Deixa o meu vento te levar para um novo lugar, para onde tu não sabes, é uma novidade, é parte do que eu prometi. E não precisa temer, pois eu serei com você. Te encherei de sabedoria, te encherei de conhecimento, e a minha graça não se apartará de você. Eu estou sentindo que está chegando uma novidade pra minha vida. É uma promessa antiga, esperada,
desejada, tão chorada, que está chegando uma novidade, uma novidade. E não precisa temer, pois eu serei com você. Te encherei de sabedoria, te encherei de conhecimento, e a minha graça não se apartará de você. Eu estou sentindo que está chegando uma novidade pra minha vida. É uma promessa antiga, esperada, desejada, tão chorada, que está chegando uma novidade, uma novidade. Estou me levantando, meu tempo está chegando. Fiel, postes no pouco e sobre o muito te colocarei. Estou me levantando, meu tempo está chegando. Fiel, postes no pouco e sobre o muito te colocarei. Estou me levantando, meu tempo está chegando, fiel, postes no pouco e sobre o muito te colocarei. Estou me levantando, meu tempo está chegando, fiel, postes no pouco e sobre o muito te colocarei. Eu estou sentindo que está chegando uma novidade pra minha vida. É uma promessa antiga, esperada, desejada, tão chorada, está chegando uma novidade. Que está chegando Uma novidade pra minha vida. É uma promessa antiga, desejada, desejada, tão chorada, está chegando uma novidade, uma novidade. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Obrigada, Fica mais um Maria. pouquinho aí para orar pela pastora Cris. Só um momentinho. Convido agora a pastora Adriana. Obrigada, pastora. Paz, A paz do pastora. Senhor. Obrigada, pastora, pela oportunidade que a senhora me concedeu. Estar aqui nessa manhã maravilhosa junto com vocês, né? E na presença do Senhor. E queria que a pastora Cris orasse pela vida da senhora. Amém. Amém. Pai, em nome de Jesus, nesse momento, eu quero colocar a vida da tua serva no teu altar. O Senhor usa a vida dela como instrumento nessa manhã para as nossas vidas. Pai, também quero colocar as nossas vidas no teu altar também, Senhor, nossos corações. Vai arando a terra, Senhor, tirando os pedregulhos, tirando, Senhor, tudo que atrapalha de a tua palavra frutificar, germinar no nosso coração. Pai, em nome de Jesus, que a tua palavra seja, Senhor, colocada no nosso coração, nessa terra, e que ela produza muitos frutos nesse dia para a glória do teu nome. Eu já te agradeço pela palavra de hoje, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Glória a Deus. Eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 7. Chama ela de novo, Bruninha. Lucas, capítulo 7,
e o versículo 9. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: Eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Abra ainda no livro de Mateus, Mateus capítulo 15, e o versículo 28. Jesus respondeu: Mulher, grande é a sua fé, seja conforme o que você deseja. E naquele mesmo instante sua filha foi curada. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido um Deus zeloso para conosco. Obrigado, Deus, porque o Senhor, com a sua infinita graça e misericórdia, tem alcançado as nossas vidas. E nessa manhã, Deus, a tua graça alcançou-me, ó Deus, com o poder dessa tua palavra. Que o Senhor me traga a capacitação pelo teu Espírito movendo em mim, de eu transmitir aquilo que nesta manhã o Senhor deseja falar ao nosso coração, Pai. Me ajuda, me fortalecendo e me ajudando a transmitir, porque reconheço, ó Deus, que nada posso se o teu poder não agir sobre a minha vida. No nome precioso de Jesus, amém. Quando eu estava, agora nessa manhã, a gente estava fazendo a nossa escola dominical e o Senhor estava falando ao meu coração a respeito dessa palavra exatamente na hora que eu perguntei à nossa irmã Bruninha, que é da mídia, assim, que eu não tinha lembrado de hoje, quem estava escalado hoje para dirigir o nosso culto e trazer a administração. E daí, na hora, o Senhor me deu essa palavra que se encontra no livro de Lucas, capítulo 7. Por isso que eu havia perguntado, porque eu não tinha lembrado quem eu tinha escalado para a administração nessa manhã. Porque o Senhor falou muito forte ao meu coração essa palavra sobre admiração. E se eu puder, assim, colocar um título, se eu pudesse colocar um título à ministração de hoje, eu colocaria: o que você está fazendo para atrair a admiração do Senhor? Claro que qualquer coisa que nós venhamos a fazer, assim, não se compara com a grandeza, com o poder, ou surpreender o Deus que é conhecedor de todas as coisas. Assim, nada pega o Senhor de surpresa, nada foge da sua vista, do seu conhecimento, tá certo? A gente consegue entender e reconhecer essa grandeza, esse feito, esse poder desse Deus maravilhoso. Mas esse texto vai mostrar, assim, Jesus Filho, enquanto Jesus estava no período da terra que Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer por mim e por você. E Jesus fazendo grandes milagres, como ele sempre faz, especialista em fazer milagre. Jesus passa em uma determinada cidade e encontra ali um servo de um centurião que ele estava muito enfermo. Jesus estava fazendo outros milagres e, como sempre, assim, o Senhor ministrava, o Senhor curava, o Senhor seguia o caminho ao encontro daquele que estava necessitando de ouvir e ver o milagre de Deus. E não diferentemente aconteceu também nesse momento. O Senhor estava passando nessa cidade, chegando
nessa cidade. E ali encontrava-se muitos religiosos dos judeus, né, assim, que estava vendo a cura, né, o que o Senhor estava fazendo e questionando. E nesse momento em que o Senhor, né, está fazendo alguns milagres e as pessoas vendo esse milagre sendo evidenciado na vida de algumas pessoas, chega esse centurião oficial, né, chega diante do Senhor Jesus, tá certo? E conta a história, conta o que ele estava passando, né? E ele, como autoridade, ele chega diante daquele que é a autoridade maior, né? É porque a letrinha ficou na tua frente, pastor. Porque eu saí. Ele diz, né, que o centurião, né, assim, ao ouvir, né, chamar isso, acontecer isso, o que ele faz? Ele vai diante do Senhor, vendo que Jesus estava ali, né, assim, esse oficial, ele se dirige ao Senhor Jesus e ele relata, né, assim, um acontecimento que estava passando na casa dele. Porque a Bíblia diz que esse homem estava servo, né, do centurião, ou seja, trabalhava em sua casa, e ele se encontrava muito enfermo, à beira até da morte. E esse centurião vai ter com Jesus e reconhecendo que Jesus era a autoridade máxima, né, assim, e ele sabia o poder que Deus tinha, porque a Bíblia diz que ele diz que eu sou homem, sujeito às autoridades, e sei, né, quando eu digo para o servo, venha para cá, ele vai, eu vá para lá, ele vai. Então, ele disse, basta uma ordem, uma palavra tua e o meu servo será curado. Porque ele reconhecia, né, o poder que tinha-se uma autoridade. Então, o primeiro ponto que a gente vê aqui esse centurião tendo a visão e o entendimento que Deus tinha autoridade sobre todas as coisas, sobre a enfermidade, sobre a morte, sobre situações adversas. O Senhor tinha autoridade, poder para mudar. Então aquele homem vai ao Senhor Jesus porque ele reconhece no Senhor Jesus essa autoridade, esse poder. Ele vai e ele fala para Jesus, né? E ele começa esse diálogo, e você vai ver bem isso no versículo 8, antes de o Senhor ouvir aquelas palavras que aquele centurião tinha visto. Então, o primeiro ponto que eu queria que você colocasse aí é esse centurião reconhecendo essa autoridade no Senhor Jesus, o poder, o domínio que Deus tem sobre todas as coisas. Porque a Bíblia vai dizer que vamos lá ver, deixa eu ver aqui. Chegando-se Jesus, suplicando-lhe com insistência, esse homem merece que eles façam isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou um amigo dizer a Jesus, Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considero digno de ir ao teu encontro, mas diz-me uma palavra e o meu servo será curado, pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sobre o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai. A outro, venha, e ele vem. Diga ao meu servo, faça isso, e ele faz.
Observe que na narrativa da visão de Lucas, que a gente sabe, né? Lucas, ele é bem mais detalhado, né? Quando ele vai explicar, né? Quando ele vai relatar aquele fato. Observe que Lucas, né, diz assim, que esse homem reconhece a autoridade de Jesus, mas também demonstra o quanto ele, né, assim, vê que Deus não só tinha autoridade, como era santo, como era, sabe, especial, como era diferente. Porque lembre-se que os judeus, né, assim, os chefes da sinagoga, eles questionavam, eles estavam ali andando, né, seguindo a Jesus, seguindo no sentido do caminho, assim, somente para observar quais eram os ensinamentos de Jesus, o que o Senhor estava falando, para questionar. Lembra quando Jesus cura o cego de nascença? Que eles questionam, né, atribui a Beelzebul, né, assim, eles estavam ali, querido, eles estavam observando, eles estavam vendo. E esse homem, ele não só reconhece essa autoridade, como ele reconhece o quanto Deus é santo. Ele é o Filho do Deus Altíssimo. Porque ele diz, eu não sou digno nem de falar. Lucas relata, né, porque os outros evangelhos, ele relata de, eu não sou digno que tu entres em minha casa. Basta uma palavra tua. Mas Lucas vai dar um detalhe que ele envia o servo dele para falar exatamente, né, tá dando a ordem de ele falar, de o servo falar exatamente o que ele tinha, porque ele não se achava nem digno de dirigir a palavra ao Senhor Jesus. Mas ele não deixou que esse reconhecimento de não ser digno, né, assim, impedisse de ele reconhecer que Deus tinha toda a autoridade e poder. Ele diz, eu reconheço, Senhor, que eu sou pecador, né, que eu não sou digno nem de falar contigo, mas também reconheço que toda a autoridade está no Senhor. E ele manda, né, o seu servo ir e falar para ele. Ele vai e fala, né, o que o Senhor tinha dito, o que o Senhor diz. E o Senhor, ao ouvir, né, porque o segundo ponto que eu quero que você entenda, né, assim, o que o texto também nos ensina é que o Senhor escutou, porque a Bíblia diz, ao Senhor ouvir aquelas palavras, né, ele se admirou. Ou seja, um Deus querido que ele ouve a nossa fala. Ele ouve, querida, o que a gente está falando, o que a gente está dizendo, né? E ele ouve também, né? Porque você já ouviu a pastora ministrar, né, no livro de Isaías. Porque muita gente pega esse texto, né, quando diz assim, né, que os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possa ouvir, e acha que o Senhor só está ouvindo, né, quando você está pedindo ao Senhor. Os ouvidos do Senhor também não está agravado quando ele escuta, você não confiando nele, você não acreditando nele, né, murmurando. Os ouvidos do Senhor também escutam, querido. Né? Deus escutou, né, aquelas palavras, qual foi essa palavra? A palavra desse servo do centurião, né, porque o servo dele só transmitiu, mas a palavra, a fala foi do centurião. Foi do centurião. Foi o centurião que falou isso. Foi o centurião que sentia isso, esse oficial, né? Foi ele que disse assim, eu não sou digno, mas sei, reconheço a autoridade que está no Filho do Deus Altíssimo. Ele chega para ele e diz o seguinte, ele diz, né, para aquele centurião, ele fala para ele algo, né, assim, que nos ensina muito.
ele diz, né, assim, ao ouvir isso, Jesus admirou-se. Querida, quando eu estava, o Senhor falando em meu coração, o que eu e você, né, está fazendo para trazer a admiração do Senhor Jesus? Entenda que eu iniciei explicando, nada surpreende a Deus, porque Deus conhece todas as coisas. Eu estou falando dos feitos, porque Deus conhece tudo, sabe de tudo. Isso não quer dizer que a gente não é para fazer nada para Ele. Né? Ah, o Senhor sabe que eu estou adorando aqui no meu coração. Ah, o Senhor sabe que eu tenho um desejo de buscar no meu coração, que eu tenho entendimento e não vou fazer. Não. O fato de Deus ser conhecedor de todas as coisas não impede que você vá a Ele, ao trono da graça do Senhor Jesus, e dizer qual é a tua dor, né? Em oração, em busca, né? O desejo de você adorar, o Senhor sabe que eu o adoro, e por causa disso eu não vou adorar, porque Deus conhece tudo. Não. Não é isso, tá certo? Deus, ele é soberano, Deus, ele é onisciente, onipresente, né? Onipotente, um Deus que tem um poder, um Deus que está presente no nosso meio, um Deus que é conhecedor, onisciente, né? Ou seja, conhece todas as coisas. Mas ele também deseja que eu e você, né, demonstre, traga, né, a clareza, né, assim, aos olhos do Senhor. Observe que mesmo esse homem, sendo uma autoridade máxima, né, assim, uma autoridade, veja que o Senhor, ao ouvir, Jesus admirou-se. Sabe por que também o Senhor admirou-se? Porque Deus também olhou que aquele homem, esse centurião, ele disse, existe alguém que tem muito mais autoridade do que eu. Porque ele podia, como autoridade, né, abusar daquela autoridade. Quantas vezes em trabalho, sei lá, em qualquer lugar, você observe pessoas que abusam do poder que tem. Quantas vezes você não já ouviu, né, assim, em reportagem também, você não já ouviu, né? Ah, é abuso de poder. Porque alguém que está, né? Às vezes a gente até vê um ladrão, né? Você observa, quando ele tem com a arma na mão, né? Ou seja, com o poder, né? Assim, de tirar a vida, porque se ele atira, né? E pegar certeiro, a pessoa morre, né? Assim, ele se sente o quê? Mas quando ele está sem arma, sem nada, né? Por exemplo, quando ele é pego e o policial, né, tira, né, as armas, fica cantando pianinho. Quando a gente já viu isso, não é? Olha, cadê a beleza? Quando estava com a arma, né, bota a arma na cabeça de alguém, xinga, faz qualquer coisa, mas quando lhe é tirada a arma, né, assim, fica manso, chora. Não, seu policial, não fui eu não, que se você não tiver visto, nossa, o policial está abusando de poder, né? Porque chega, fica mansinho. Como a gente também sabe que existem policiais também, né? Assim, que abusam da autoridade que tem, né? Assim, empurra, fala, a gente já viu também, né? Assim, eu não estou aqui defendendo nenhuma classe, estou falando sobre alguém que tem o poder e às vezes abusa. Mas sabe que Deus também admirou que aquele homem, né, com a autoridade que ele tinha, ele simplesmente não disse, olha, eu tenho autoridade, né, como ele mesmo declara aqui na palavra, ele diz, eu mando os meus servos, venha cá, e eles vêm, vá ali, e ele vai. Ele não aproveitou da autoridade que tinha, e manda chamar esse Jesus, que está fazendo um milagre, porque eu sou comandante, eu tenho autoridade, eu tenho gente que serve, né? Ou seja, eu gosto muito de um louvor do grupo Logos, né? Que ele diz assim, que é o Evangelho, né? Que desvenda os nossos olhos, mas ele diz que está vivendo um tempo que os servos estão se achando Senhor, e o Senhor sendo nosso servo. Porque hoje é muita gente mandando em Deus,
Eu determino, eu falo isso. Deus, eu sou tua filha, você tem que fazer, né? Assim, e começa aquelas coisas todas que eu digo, Jesus, que é isso? Né? Será que você sabe a posição que você é? Filha, filho do Deus Altíssimo. Ah, é, mas como filha, como Deus Altíssimo, eu tenho isso, eu posso isso, fazer isso. Não, querido. Nós podemos todas as coisas. Paulo, né, já nos ensinou, por meio da palavra de Deus, que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se você entender esse texto de Filipenses 4:13, você vai ver que Paulo, quando ele falou isso, querido, ele tinha levado, olha, uma pisa, né, assim, estava lá todo sanguentado, estava lá dolorido, mas ele disse, em Deus, eu posso todas as coisas, ou seja, eu posso glorificar a Deus no meio dessa dor. Eu posso glorificar a Deus no meio da escassez, porque eu sei que Deus tem o poder de fazer qualquer coisa. Esse homem, Deus admira também, porque ele não aproveita da autoridade que ele tem e faz Deus de empregado, de servo. Ele não diz assim, olha, vai lá, meu servo, e manda chamar o servo Jesus, porque eu tenho autoridade, né? E como autoridade ele está aqui, né? Assim, manda para ele ir lá na minha casa e fazer o milagre. Não, querido, você precisa entender essa palavra, como ela é magnífica, né? Como ela é a palavra de Deus, o poder é eficaz. Que esse homem, querido, ele não vai com arrogância, ele não vai com a prepotência do que ele era, porque ele era um oficial, mas ele não se aproveitou desse cargo que ele tinha, dessa posição que ele tinha e quis fazer Deus de seu empregado, de seu servo. Embora o próprio Jesus, enquanto filho, né, na terra, ele disse o quê? O Filho do Homem veio para servir. Ele veio para servir. Jesus estava disponível. Ele veio para entregar a sua vida. Mas sabe que Deus causa admiração em Deus. Mesmo você sabendo que você é filha, que você é filho dele, mas você sabe falar com ele. Você sabe se achegar a ele. Veja aqui um outro texto que eu li, essa mulher, né, cananeia, né, Ciro Felícia, né, ela chega diante do Senhor e ela faz o quê? Ela chega diante de Deus, né, do Filho do Deus Altíssimo e diz assim, saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para uma região de Tiro, de Sidom. Uma mulher cananeia natural dali veio a ele gritando, Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Querido, veja que aquela mulher vai diante do Senhor, né, assim, interceder pela filha dela, mas ela vai porque sabe que Deus tem autoridade de expulsar qualquer demônio. Primeiro ponto que você já vê nesse texto, alguém que sabe que Deus tem o poder, a admiração. Veja que ela diz, mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram, manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Gente que está incomodando, se incomodando com o jeito de você falar, do jeito de você se comportar diante daquele que é santo, daquele que merece toda a reverência, todo o reconhecimento. E aí quer ensinar um evangelho mentiroso. Ah, porque você é filho, você tem o direito de chegar diante de Deus e determinar, e mandar o Senhor servir. Aquele centurião, não, querido, ele tinha autoridade, ele tinha uma posição. Eu e você tem uma posição em Cristo Jesus. Nós somos filha do Deus Altíssimo, nós somos filho do Deus Altíssimo. Você aí que é homem, você é filho.
do Deus Altíssimo, mas você só traz a admiração do Senhor Jesus quando você entra na presença dele com reverência. Ah, ela é minha filha, ela tem direitos, mas olha como ela fala comigo. Olha como ela se dirige a mim. Olha como ela me busca. Ela é minha filha. Ela tem o direito, porque Deus conquistou na cruz do Calvário esse direito a mim e a você. A herdar, porque lá no livro de Coríntios diz que somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Querido, nós temos esse direito, né? Nós temos sim essa herança, mas porque a gente tem esse direito, porque a gente tem essa posição, porque a gente tem essa herança, a gente não pode gastar de todo jeito. Ah, porque a herança é minha, eu gasto como eu quiser. Olha o filho pródigo, o caçula, né? Disse assim, olha pai, me dá minha herança, gastou como lhe aprovo, né? Como queria. Não, querido. Não é porque temos herança, não é porque somos filhos, temos a posição de filhas que a gente vai viver e a gente vai fazer, né, assim, de todo jeito. Não. A admiração, né, é claro que o texto mostra evidência, né, assim, a fé daquele homem. Mas a fé daquele homem era em quê? Na autoridade que Deus tinha. A fé daquele homem foi demonstrado e dessa mulher na autoridade que Deus tinha, no caso dessa mulher cananeia, da autoridade que Deus tinha sobre os demônios. A autoridade que a fé demonstrava daquele homem era reconhecer a autoridade que Deus tinha sobre toda a enfermidade, sobre a morte, porque a Bíblia diz que esse cego ele estava à beira da morte. Então, Deus causou admiração em Deus. A fé dele, né? Porque a Bíblia diz, fala da fé. Mas a fé em quê? Na autoridade que Deus tinha sobre as enfermidades. Essa mulher causou admiração em Deus pela fé que ela tinha sobre a autoridade. O Senhor tinha autoridade sobre os demônios, porque ela sai gritando, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha, ao servo do centurião, estava enfermo. A filha dessa mulher cananeia estava enferma. Não era para eles. Não era para a mulher cananeia. Não era para a mulher, não era para o centurião. Era para alguém. Sabe, o terceiro ponto que eu entendo aqui é alguém, tanto a mulher como o centurião, né? Alguém que intercede, está na posição de, sabe, ir até a Deus, ir a Jesus, porque essas duas situações, querido, a mulher, a mãe, né, a mulher cananeia, sua filha estava endemoniada, não tinha condições de pedir, de interceder, de ir lá. O servo do centurião estava à beira da morte, não tinha condições de dizer assim, eu vou a Jesus, né, pedir, né, hoje, o senhor me dá uma dispensa, comandante, para eu ir lá buscar, porque eu estou tão doente. Quantas vezes a gente não desce, assim, pede ao nosso chefe, eu posso ir, né, porque eu estou me sentindo mal, eu posso ir no hospital, né, às vezes a gente vai pedir, né, dispensa, né, autoridade, vai pedindo ao Senhor, que tem autoridade máxima, que pode. Né? Eu lembro de uma vez que eu me sentindo mal, e eu fui pedir dispensa para poder ir para a emergência, e eu falei, né, e a chefe, né, o chefe olhou assim, né, aí não entendeu porque eu fiz. Eu pedi primeiro ao Senhor, né, assim, o dono da minha vida, que me curasse, mas ainda estou com um sintoma e eu queria pedir a sua permissão para poder ir no médico. Aí ele achou assim engraçado e ela ficou olhando assim e disse, eu tenho uma fé, né, assim, porque quantas vezes a gente está pedindo
permissão, autoridade a alguém, né, assim, mas não pedir a Deus. Eu chegando naquele hospital, mesmo sendo uma emergência, mesmo tendo médicos capacitados, né, no sentido de conhecimento, né, ainda assim, Deus usa esse médico como instrumento para a medicação certa, porque eu sei que o Senhor pode agir por meio da vida dele para beneficiar a minha vida. E veja que essa mulher, né, assim, ela intercede, eu esqueci o ponto que eu estava, mas eu acho que foi o terceiro agora, né, que é a posição de intercessor por alguém. Não é, querido? Veja, porque para a gente é muito mais fácil, mas veja que essa fé era bem além. Era bem além. Quem do meu ministério, quem já andou comigo, sabe que muitas vezes eu convido alguém quando me pede oração, eu digo, vamos orar junto, porque mesmo eu estando disponível, né, dizendo, né, como eu aprendi com Eliseu, que eu posso te ajudar, né, disponível a ajudar alguém, mas eu digo, vamos orar junto, porque você sabe a intensidade dessa dor, a importância para você disso. Por isso que quando eu oro ao Senhor, eu digo, Senhor, tu sabes o que tua serva está pedindo, o que ela precisa, porque Deus sabe a dor que você está precisando. Eu não, eu posso me colocar no lugar assim, por compaixão, mas a intensidade, a importância, quem sabe é você. Como dos meus, quem sabe sou eu, não é você. E eles dois estão intercedendo por alguém, por uma segunda pessoa. Não por eles. Né? E ela vai comendo, ela não desiste. E a Bíblia diz que os discípulos dizem, despede ela, né? Porque ela vem gritando, está incomodando. Quanta gente não se incomoda, querida? Né? Se incomoda porque você se coloca como intercessor, como alguém que está disponível para ajudar. Tem gente que se incomoda com isso. Né? E diz, despede ela, abençoa logo, responde ela para ela sair logo, né, daqui. Mas a Bíblia vai dizer também o seguinte, ele respondeu, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelho e disse, Senhor, ajuda-me. Ele respondeu, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu, mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Oh, aleluia. Observe, querido, que sabe quando Deus responde essa mulher por duas vezes. Primeiro, Deus ficou em silêncio, não respondeu palavra alguma aos discípulos. E ela, prostrando-se diante do Senhor, hoje, né, na nossa escola dominical, que foi que a gente, né, aprendeu, né, sobre Samuel. Você está pronto a dizer, eis-me aqui, Senhor? Senhor, chamar e você dizer, eis-me aqui. Mas quando Deus está em silêncio, você ainda continua ouvindo a voz dele, né, dizendo, filha, espera um pouco, aguarda um pouco. Eu estou trabalhando, porque Deus trabalha por aqueles que esperam. Não aquele que vai embora, não aquele que desiste. Isso é uma outra ministração, né? Mas, né, Deus trabalha para aquele que espera. Não aquele que desiste, não, querido. Não aquele que vai embora, não. Mas aquele que tem perseverança. A Bíblia vai dizer, querido, e para encerrar, né, que é a segunda vez, né, assim, aquela mulher, ao ouvir, né, quando o Senhor falou, quando o Senhor respondeu, quantas vezes você não quer ouvir agora do Senhor?
eu vou te responder, eu vou fazer isso. Mas observe que essa mulher, o Senhor responde o seguinte, a primeira fala, a primeira resposta do Senhor Jesus, e eu entendo, sabe aquele momento que você está clamando e o Senhor chega para você e diz, aguarde um momento. Ah, Senhor, eu estou precisando desse milagre para ontem, né? E sai reclamando, murmurando. Observe que quando o centurião manda o servo falar, acho que no livro de Mateus e de Marcos, vai dizer o seguinte, que quando ele responde isso, não só digo, o Senhor diz assim, acho que é no de Marcos, ele diz, vou curá-lo, ou seja, eu vou lá na tua casa. Né? E aquele homem, né, qual era do centurião? Tanto é que ele responde, não sou digno que tu entres, eu não sou digno nem de me aproximar de ti e falar, mas basta uma palavra e o meu servo será curado. Sabe aquela pessoa determinada e convicta de que Deus tinha o poder de fazer? Aquele que tem essa convicção, ele não desiste não, ele não sai não. Observe que essa mulher, o Senhor disse assim, não é certo. Não é certo. Não, perdão, desculpe. E ele respondeu, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Ou seja, tu não se inclui nesse, né? Pessoas que muitas vezes, mas fulano não é crente, vou orar não. Porque a herança é minha, eu sou filha, Deus me abençoa, só Deus pode fazer comigo. Tem gente que fica por conta, quando às vezes eu estou no culto, né? Deus me usa em profecia para pessoas que não são crentes ainda, ou diz que vai abençoar e vai fazer, e a pessoa fica, mas não é possível. Eu aqui, ó, crente, e Deus me usou para minha vida. E usou, mas ela souber. Uma vez uma pessoa veio me dizer quando Deus estava me usando. Aí a pessoa chegou para mim e disse assim, pastora, deixa eu lhe contar, a senhora souber o desmantelo, que é a vida dessa pessoa. Eu disse, pois é, filha. Deus veio para os perdidos. Deus veio para os enfermos. Deus não veio para os sãos. Deus não veio para o perfeito. Deus veio para o pecador. Dentre eles, eu sou a primeira, né, assim, como disse Paulo, né, assim, ó, querido, sabe? E essa mulher, ela, ao ouvir essa palavra, sabe o que ela faz? Será que ao você ouvir essa palavra do Senhor dizendo para você assim, espera só mais um pouco, Chito, de tempo, o que é que você vai fazer? Ah, meninas, vou não, que eu já estou cansada de esperar. Será que você vai se retirar? Ou você vai fazer como essa mulher, né? Que ela diz assim, a Bíblia diz que a mulher veio, adorou de joelho e disse, ajuda-me, Senhor. Oh, aleluia. Aquele centurião, ao ouvir o Senhor responder ao servo dele, eu vou lá curar. Sabe qual foi a resposta dele? Eu não sou digno nem que tu entre na minha casa. Não, Senhor, mas basta uma palavra. Qual é a resposta que você vai fazer? Qual é a sua atitude? Qual é o seu posicionamento? Diante de muitas vezes o Senhor diz que eu vou lá resolver. Querido, ele estava ali no meio da multidão, então não era logo, não era rápido. Ele disse, eu vou lá curar. Ou seja, não era naquele momento, Deus não deixou aquela multidão, despediu aquela multidão e foi com ele não, disse, eu irei lá. O Senhor não diz nem o tempo. O Senhor não diz assim, eu irei lá, quando eu terminar aqui de ministrar, quando eu terminar de fazer, o Senhor só diz, eu irei lá. E quando o Senhor diz, ele vai. Tá certo? Independente do tempo, ele vai. Mas eu estou falando na posição humana. Ao ouvir isso, oi, que hora, Senhor, o Senhor vai? Que hora? Porque quando a gente vai ver também a cura da filha de um outro oficial chamado Jairo, o que é que acontece? O Senhor diz assim, eu vou na tua casa.
eu vou lá na tua casa. E nisso, não é assim, ó, de imediato não, porque Jesus estava ali na multidão. E o que acontece? No meio daquela multidão, né, há uma mulher que sofria há 12 anos com fluxo de sangue. Toca, ou seja, tem milagre, tem palavra de Deus, porque Deus diz, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Ou seja, né, houve todo aquele diálogo, aleluia, né? Bruninho está aí dando glória a Deus, né? A Deus, né? Toda aquela virtude, né? Todo aquele poder, houve aquele tempo, não foi de imediato. Imagine, para alguém que está desesperado, para alguém que o servo está à beira da morte, para alguém que sua filha está endemoniada, para alguém que está, sua filha enferma, né? Quem é mãe sabe, o desespero que fica. E ouvir do Senhor, eu vou lá na tua casa. Quando, Senhor? Quando o Senhor vai agir? Porque tem gente, tem crente e filhos que estão assim. Quando? Quando é? Quando é que isso vai acontecer? Sabe? Desrespeito. Porque o tempo só diz respeito a Deus. Só a Deus. E muitas vezes a gente quer conhecer o tempo de Deus. Né? Eu nunca esqueço quando o meu esposo, né, falou nessa ministração de Abacuque, né, assim, quando ele disse, ó, vê a visão de Abacuque, né, Senhor, né, ainda que esteja demorado, o Senhor diz, não tardará, porque a visão do homem está demorando, mas a visão de Deus vai acontecer. Por isso que Deus diz, vou curar. Eu vou lá na tua casa, porque, olha, querido, veja que ele diz assim, o meu servo está enfermo. Jairo, quando vai, diz, a minha filha está enferma. Mas veja que Deus sabe onde é a tua dor, sabe onde é a tua situação, que ele não diz assim, traz ela para cá, onde colocou. Porque até Deus, no sentido de fala, de expressão, porque já Lázaro, quando ele está enterrado, o Senhor diz assim, onde o colocou? Não é? Dá uma sensação de quem escuta, oxente, e Jesus não sabe de tudo, como é que Deus está perguntando onde colocou? Mas lembre-se que se você ler o texto, quando Jesus ora a Deus, ele diz, Senhor, para que eles saibam que tu me ouve. É só para conhecimento da gente, de eu e você saber que Deus sabe onde colocou, o endereço, qual é, porque o Senhor diz, eu vou lá na sua casa, eu vou naquele lugar onde está o problema, onde está a situação. É isso que o Senhor está nessa manhã falando para você. Não pense em você, porque você já foi diante de Deus. O Senhor sabe exatamente onde está. Ele sabe exatamente o que Ele vai fazer. Mas nessa manhã, o que é que você está fazendo para trazer a admiração de Deus? Você está reconhecendo a autoridade de Deus sobre todas as enfermidades? A autoridade de Deus sobre todos os demônios? A autoridade de Deus sobre a morte? A autoridade de Deus sobre todas as coisas? Ou você, ao ouvir o Senhor dizer, não é certo, eu vim para as ovelhas de Israel perdida. Como é que você tá vendo isso? Como é que você tá respondendo ao Senhor? Você está como o centurião? Não é digno, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas basta uma palavra sua. Essa foi a admiração de Deus, da fé desse homem, de reconhecer o poder da autoridade de Deus sobre todas as coisas. Daquele homem se humilhar, dizendo assim, eu sou a autoridade, eu tenho o poder de dizer, vem aqui, vai ali. É como autoridade, né? Jesus, carne, ele podia dizer, ei, você não está fazendo mirada, eu sou o comandante. Eu dou uma ordem que o Senhor vá na minha casa.
Porque tem gente que está assim, aproveitando a posição, o que você é, chame Camilinha de novo, por favor, né? A posição que que é em Cristo Jesus, filha, e aí não sabe falar com Deus, mas aquele homem sabia a autoridade que ele tinha, mas veja como ele fala. Veja o Senhor Jesus, né, respondendo essa mulher, ela adora o Senhor. A Bíblia diz, se ajoelhou, adorou e ainda continua, viu? Não desistiu, não. Eita, porque é esse texto, né? E o texto de quando Jesus, né, responde para Maria, né? Eu muito tempo, né? Eu às vezes queria até pular assim, lia rapidamente, porque eu dizia, meu Deus, Deus deu um forinha, deu aqui, ó, na jugular de Maria, né? A nossa amada irmã Maria, né? Bem-aventurada, né? Porque ele diz, que tenho eu contigo? Não é chegada a minha hora? Ou seja, eu sei a hora de agir, o tempo de agir, porque eu sou o dono do tempo, não você. Você não conhece o tempo, você não é dono do tempo, é Deus. E Maria, né, depois que o Espírito Santo me ensinou, não, filha, é porque não era chegado a minha hora de agir. Essa era a visão, essa era a resposta. Não foi chegado essa hora de eu agir. A Bíblia diz que aquela mulher adora ao Senhor. E o Senhor ainda responde, né, a segunda vez. E não é uma resposta favorável pela segunda vez, não. Veja, ele diz, não é lícito dar o pão aos cachorrinhos. Oh, aleluia. Aleluia. Aquela mulher diz, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Claro que Deus não quer que você esteja na posição de comer as migalhas que caem na mesa. Ele quer que você coma o que está na mesa, né? Como, né, pessoas sabem, né? Alguém ficou triste comigo quando eu disse, epa, não use a palavra de Deus de forma errada, não. Né? A gente numa campanha, aí a pessoa disse, eu como das migalhas que caem, né? Porque disse que não podia participar. Eu como das migalhas que caem. Eu disse, mas Deus não quer que você coma a migalha. Deus quer que você coma o que Ele tem colocado à mesa. Porque Ele diz, o pão aos filhos. E ela diz o quê? O pão se coloca no chão? O pão não se coloca no chão, não. Coloca à mesa. Por isso que Davi, quando ele declara Salmo 23, ele diz, prepara uma mesa perante os meus inimigos, porque mesa é lugar onde você vai se alimentar, você vai comer. Deus não coloca alimento no chão, Deus não coloca alimento pendurado na parede, Deus coloca a mesa, porque Ele quer que você sente à mesa, Ele quer que você desfrute do que Ele preparou para mim e para você. E aquela mulher diz, não, Senhor, mas até a migalha, né, que cai da mesa. Reconhecimento também, eu reconheço, eu sei. Não sou de Israel, Pai. Mas assim, por misericórdia, porque eu reconheço que Tu tem autoridade sobre os demônios, né? Salva minha filha, liberta minha filha. A Bíblia diz que o Senhor diz, e o Senhor respondeu, mulher, grande é a sua fé. Qual é a expressão no Senhor para o centurião? Dizendo, não encontrei em Israel. Eu lhe digo que nem em Israel, ou seja, ao povo que Deus foi enviado, né? Ele diz, encontrei tamanha o quê? Tamanha prepotência, tamanha fé. A mesma coisa, o que Deus estava admirando era a fé, né, daquela mulher, mas não é fé somente de crer, de acreditar. Era a fé que ela estava reconhecendo a autoridade, o poder de Deus sobre todas essas situações.
É isso que você precisa trazer, a admiração de Deus. Não é só o seu crer, não é só você ter uma fé, mas você reconhecer a autoridade de Deus sobre todas as coisas, inclusive essa situação que você está vivendo. Que Ele tem o poder de mudar essa história. E a Bíblia diz que o Senhor diz, naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Depois, quando você vai ler o texto também de Lucas, né, ele pergunta assim, de que horas foi mais ou menos isso? Né, assim, e ele percebeu, né, que foi exatamente naquela hora que Deus tinha dado a ordem. Jairo percebeu que foi naquela ordem, na hora que Deus disse, eu vou lá, eu vou fazer, eu vou lá. E quando Jesus chegou na casa de Jairo, né, assim, Deus escutou aqueles homens falando. Deus escuta também alguém dizendo, rapaz, para de orar, tu tá vendo que não tem mais jeito? Porque Deus diz para Jairo, não aceite essas tais palavras, não acuda tais palavras, né? Crê somente, só creia. Você veio me procurar, mas porque alguém falou alguma coisa, você está esmorecendo. Não! Não! Porque o tempo, porque eu respondi, eu vou lá, eu só não disse a hora. Aí você esmoreceu? Não! Eu sei, querido, que quantas pessoas não iam estar dando glória agora se eu chegasse dizendo, essa é a hora. Deus está mandando dizer para você que é hoje, é agora. Ah, minha querida, o Instagram ia explodir de tanta glória. Seu dedinho ia ficar dolorido de tanto glória, 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 glória. É para mim, é para mim, é para mim. Mas quando o Senhor está dizendo assim, eu vou lá, mas não determinou qual é o tempo, a hora. E, Senhor, quando será, hein? Eu estou esperando tanto tempo que eu já estou até desestimulada. Atrai a admiração daquele Jesus, do Deus Todo-Poderoso, que pode, ainda nos dias de hoje, fazer o mesmo milagre que ele fez. Sabe que o texto de lá, somente para você não ficar em dúvida aí. E por que isso não disse? Onde colocou? Deus não sabia, né? Isso cai por terra aquela tese que as pessoas, porque Deus sabe de tudo, porque Deus sabe de si mesmo de tudo. Não vou pedir a Ele, não. O Senhor está dizendo, porque quando Ele ora é para que todos saibam. Ou seja, Deus quer que você diga a Ele, Ele sabe, mas Ele quer ouvir de você, porque o Senhor sabia. O Senhor disse para ele, ei, manda responder lá, Marta, se creres verás a minha glória. Ele diz, essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Nossa, ele sabia, ele sabe o que ele vai fazer, ele sabia de tudo. Ele não ia saber que Lázaro morreu, e que ele ia ressuscitar, e que ele estava ali, ele sabia, mas ele queria ouvir de Marta. Onde foi que colocou? Onde é a sua dor? Qual é a sua dificuldade? Qual é o seu problema? Diga para mim, fale para mim. Às vezes você fala para o outro que não tem autoridade para resolver, mas não fala para Deus. Eu vou falar com fulano, porque, né, fulano, menino, tem autoridade. Ou fulano, né? Quantas vezes? Vou falar com fulano, que é dono daquela empresa, e aí ele pode me colocar. Você já falou para Deus? Fala para Ele. Fala para Ele, querido. Né? Que nesta manhã você possa desfrutar dessa palavra e aprender, né, a atrair a admiração do Senhor para a sua vida, para as nossas vidas. Querido Deus, muito, muito obrigado por tua palavra, Pai. Pai, se há falha, porque eu sei que há falha em nós, em mim, Senhor, me ajuda. Eu quero atrair a tua admiração. Eu quero que o Senhor enxergue esse meu pedido, esse meu ir à tua presença. É porque eu reconheço que o Senhor pode fazer. O Senhor pode fazer qualquer coisa, todas as coisas, porque o poder
está nas tuas mãos, a autoridade está nas tuas mãos, Pai. Eu quero que o Senhor admire a minha fé, o meu desejo que o Senhor admire a minha fé. Se eu estou pedindo ao Senhor é porque eu reconheço, Paizinho querido, que você tem poder, autoridade de fazer, de realizar, sem que o homem intervenha, sem que o homem coloque a mão. O Senhor tem o poder de fazer. Eu reconheço essa autoridade no Senhor Jesus. E como filha, eu estou indo porque eu reconheço, Pai. E como filha, eu reconheço que eu devo te respeitar, Senhor. Porque o poder é seu, o tempo é seu. Senhor, mesmo sem eu entender e compreender algumas coisas, mas eu sei que o Senhor tem o poder e o domínio e o controle sobre todas as coisas. Nos concede um dia de excelência, uma semana cheia de alegria, do poder, de desfrutar da Tua palavra, do Teu agir, Pai, em nossas vidas. No nome precioso de Jesus. Amém, amém e amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Deus abençoe, que você possa receber essa palavra do salmo nessa live. Quem quiser, que entrou agora, pegar essa palavra viva e eficaz. Eu queria que as meninas colocassem para o grupo, tá certo? Que eu vou dar as coordenadas dessa semana, ok? Você vai aceitar lá a chamada, tá bom? Beijo, obrigada, Bonina, pela disponibilidade, por cada louvor, falado, assim, em forma de oração, de resposta, a cada um que louvou, está dirigindo. Muito obrigada, muito obrigada. Deus abençoe e retribua, a tua obediência, a tua perseverança no Senhor Jesus, tá certo? Ok? Vai falar lá no Instagram, ok? Ou no grupo que a gente tem umas instruções, tá bom? Beijo. Tá certo. Beijo, pastora. Deus abençoe. Amém.